Durante muito tempo da minha vida, eu não tinha uma coisa certa do que era o meu gênero. Quando eu era criança, eu tinha pra mim que eu era um menino. Só que o meio me falava que não, que eu era uma menina, né? Quando pequena, pegar a maquiagem da minha mãe e brincar com as minhas amigas, com bonecas. Assim, eu sempre soube muito de novinha, mas me aceitar mesmo, me aceitei com 16 anos. Desde pequena eu sempre me perguntei por que eu tinha que usar lacinho, vestido, essas coisas, usar rosa em si. A sexualidade é uma das coisas mais importantes na vida dos humanos, né? Que é uma fonte, sem dúvida nenhuma, de grande prazer, né? De grande satisfação, de completude, mas por outro lado, se ela não for bem entendida e, sobretudo, não for bem vivenciada, ela pode ser uma fonte, né, de muito sofrimento, de adoecimento, inclusive. Sexo. Características biológicas, genital, caracteres sexuais secundários e cromossomos, que definem os indivíduos como mulher ou homem. É atribuído no nascimento ou na gestação. É o sexo masculino ou feminino, de acordo com o que o bebê nasce, né, o que apresenta de genitália. Então, no caso do sexo masculino, pênis e testículos, e no caso das meninas, nascem com uma vulva aparente, internamente tem todo o restante do aparelho reprodutor, aparelho sexual e reprodutor. Então, vagina, útero e ovários. Isso é o sexo biológico. Além do masculino e do feminino, temos a categoria intersexo, pessoas com características sexuais de ambos os sexos. O intersexo é o termo usado para designar uma variedade de condições em que a pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. Pode ser em relação aos genitais, sendo atípicos, ou em relação aos cromossomos XX ou XY. Orientação afetivo-sexual. Indica por quais gêneros a pessoa sente-se atraída física e ou emocionalmente. Pode ser assexual, heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual. Todos nós temos uma orientação sexual, né? Que é aquele olhar, aquele gostar, aquele sentimento, aquela libido, aquela tesão que uma pessoa tem por outras pessoas, por outra pessoa, né? Então, assim, mais a grosso modo, a gente vê que existe, por exemplo, as pessoas heterossexuais e as pessoas homossexuais. O que seriam pessoas heterossexuais? Seriam aquelas pessoas que sentem atração, que sentem afeto, que sentem desejo, né, por pessoas de um outro sexo, ok? Ou de um outro gênero. Sou Samantha, eu tenho 18 anos. Eu sou uma mulher trans travesti. E sou heterossexual. Sempre gostei muito de coisas ditas femininas socialmente. Sempre me interessei mais por bonecas, por vestidos, por salto alto, maquiagem. A gente não precisa do nosso órgão genital para definir o nosso gênero. São coisas distintas. As pessoas homossexuais são aquelas pessoas que têm sentimentos, têm gostar, né, têm atração por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Eu sou a Lúcia Laporta, tenho 27 anos. Nem todas nós somos
heterossexuais, né? Nem todas as mulheres trans gostam de homem, nem todo homem trans gosta de mulher. A gente também tem o direito à nossa sexualidade, né? As nossas sexualidades não normativas. Às vezes tem pessoas que são chamadas bissexuais, que são aquelas pessoas que se atraem, né? Tanto por meninos, por meninas, homens, mulheres, né? Isso depende da situação, do momento, da idade, né? Do tempo que a pessoa já viveu, que isso pode acontecer. A gente sabe que as pessoas não são todas iguais, que as pessoas podem ter uma atração, um desejo por pessoas, né? Por pessoas, independente de qual seja o sexo, qual seja o gênero. Meu nome é Igor Crepaldi, tenho 33 anos. A minha personalidade, fui escondendo quem eu era, né? Aí minhas primas começaram a namorar, aí eu comecei a namorar também. E quanto ao corpo era o que mais me incomodava. Aí fui cada vez diminuindo o Igor, né? Tentando esconder ele em algum lugar por aqui, até o dia que eu não aguentei. Nunca escolhi, não. Era onde meu coração estava. Gênero. Sentimento pessoal como sendo mulher ou homem, conforme os modos de viver a feminilidade e a masculinidade em dada cultura e sociedade. Existe, no entanto, uma grande variabilidade de gêneros localizados entre as duas polaridades. Gênero é aquela situação em que eu me identifico, né? Uma identidade que a pessoa tem por um gênero. Os gêneros conhecidos, binariamente falando, é o gênero masculino e o gênero feminino. Então, na nossa sociedade, o que faz o masculino, né? Culturalmente? Homem não chora, homem não tem sentimento, homem sempre tem razão, homem não fraqueja, né? Isso é uma construção social. O feminino é aquela pessoa que é mais delicada, aquela pessoa que é mais sensível, aquela pessoa que fica quieta, que escuta, né? Mas a gente sabe que não é assim, isso é uma construção social, né? Então, uma identidade de gênero é como é que eu me identifico com relação, né, a essa construção social. Identidade de gênero. É a percepção do gênero que a pessoa se identifica, independente do sexo biológico. Pode ser masculino, feminino ou da combinação dos dois. A identidade de gênero é aquilo como a pessoa se sente, né? Então, às vezes, ela não é compatível, a identidade, com o sexo de nascimento. É aquela maneira, é o meu sentimento, como eu me sinto, né? Como eu me sinto em relação ao meu gênero, que não tem a ver, né? Não tem a ver com o sexo biológico. Só que, como a maioria das pessoas tem uma identidade de gênero que se assemelha ao sexo biológico, ou seja, nasceu com um membro feminino ou masculino e aí pertence ao mundo, né, do masculino ou do feminino. Essas pessoas são as pessoas que a gente chama de pessoas cisgênero, né? Então, cisgênero é aquela pessoa que tem conformidade, que se identifica, que quer, que gosta do seu gênero. Que isso não tem a ver com orientação sexual. Orientação sexual é de um outro campo, né, da sexualidade. As pessoas trans são aquelas que, com o tempo, vão sentindo que não existe muita facilidade, muita identidade, por isso que a gente fala em identidade, né, entre o que se espera de um comportamento de menino ou menina e o que elas apresentam no corpo. Então, a gente sabe hoje que a maior parte das pessoas trans já começa desde muito cedo a ter comportamentos que não são os esperados para o gênero feminino e masculino. Porque uma coisa é o sexo que se nasce, outra coisa são as questões de gênero, que são as questões comportamentais, culturais. Então, esses são conceitos importantes da gente entender, porque é cobrado o tempo todo, né? A nossa sociedade vive como se todo mundo fosse, né? Como se todo mundo fosse heterossexual, se todo mundo fosse cisgênero e mais além, como se o mundo todo fosse de pessoas brancas,
né? E de pessoas assim que, né, que vivem numa sociedade como se a sociedade fosse igual. E a gente sabe que não, a nossa sociedade é profundamente desigual. É a condição possível de indivíduos assumirem uma identidade de gênero, masculina ou feminina, diferente daquela que concorda com suas características biológicas. Comecei a estudar mais sobre isso e eu falei, gente, sou isso. Eu sou uma mulher.